E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A notícia que circula nos bastidores do futebol brasileiro promete mexer profundamente com o mercado de transferências. Fontes próximas ao Fluminense indicam que Matheus Martinelli Lima, o Martinelli, estaria muito próximo de se transferir para o Palmeiras, e a especulação tem tomado conta das redes sociais e dos canais especializados em rumores esportivos. O que chama a atenção é a condição que teria selado o acordo, algo que vai muito além de simples valores financeiros ou troca de jogadores. Conversas iniciais sugerem que o atleta demonstrou uma vontade explícita de buscar novos desafios e que a diretoria do Palmeiras teria ficado impressionada com a postura do volante, que supostamente teria feito uma exigência específica relacionada à sua liberdade de atuação dentro do meio-campo. Algo que poderia influenciar diretamente a forma de jogar do time paulista. A combinação de habilidade técnica, leitura de jogo e a juventude do jogador tornam o rumor ainda mais explosivo, já que o Palmeiras estaria interessado em reforçar um setor estratégico para a próxima temporada. Além disso, a negociação teria evoluído em silêncio, sem que torcedores percebessem qualquer movimentação, aumentando o clima de mistério em torno da transferência, alimentando expectativas e especulações sobre a real possibilidade de Martinelli vestir a camisa alviverde. O envolvimento de Martinelli em uma possível negociação com o Palmeiras tem gerado discussões entre analistas e comentaristas, justamente pelo impacto que sua chegada poderia ter no esquema tático da equipe. Rumores indicam que o jogador, que atualmente se destaca no Fluminense, estaria interessado em um papel mais central, com autonomia para ditar o ritmo do meio-campo. Algo que parece ter sido aceito pelo clube paulista como condição para fechar qualquer acordo. A especulação cresce à medida que surgem relatos de reuniões discretas entre representantes do atleta e a diretoria do Palmeiras, mostrando que há um esforço conjunto para que a negociação se concretize rapidamente. Entre torcedores, a notícia provoca reações mistas, com parte do público vibrando com a possibilidade de contar com um jogador jovem e talentoso, enquanto outros questionam se a saída do Fluminense poderia enfraquecer a equipe carioca, criando um dilema que envolve paixão, investimento e estratégia esportiva. Fontes internas também sugerem que o Palmeiras estaria disposto a abrir espaço no elenco e ajustar salários para acomodar o novo reforço, demonstrando que a condição feita por Martinelli pode ter sido decisiva, mostrando que não se trata apenas de números, mas de planejamento e visão de futuro. O que chama atenção nesse rumor é a rapidez com que a situação teria se desenrolado, segundo relatos de quem acompanha o dia a dia das negociações. Martinelli, segundo fontes próximas, teria colocado uma cláusula pessoal em pauta, algo relacionado à sua evolução profissional e à liberdade para buscar oportunidades internacionais no futuro, sem que isso comprometesse a relação com o clube. O Palmeiras, diante dessa condição, teria demonstrado flexibilidade e interesse estratégico, entendendo que contar com um atleta jovem, mas com potencial de destaque internacional, poderia render resultados tanto dentro de campo quanto na valorização de mercado. Analistas apontam que o perfil do jogador combina com a filosofia do clube paulista.
que historicamente busca talentos com capacidade de se desenvolver e, ao mesmo tempo, contribuir imediatamente para o time titular. Entre rumores de bastidores, também circula a possibilidade de que Martinelli já tenha sido avisado sobre a intenção do Palmeiras de estruturar seu setor de meio-campo ao redor de suas características, algo que poderia facilitar a adaptação e maximizar seu desempenho. Tudo isso transforma a especulação em um verdadeiro enredo que mistura desejo do jogador, interesse do clube e estratégias que vão além do futebol jogado, criando um clima de expectativa quase cinematográfico. Enquanto o rumor se intensifica, há relatos de que o Fluminense ainda não teria se manifestado oficialmente sobre a possível saída de Martinelli, mantendo um silêncio estratégico que alimenta ainda mais as especulações. Fontes internas sugerem que o clube carioca estaria analisando cuidadosamente cada detalhe da negociação, inclusive a condição que Martinelli teria imposto, ponderando os impactos esportivos e financeiros dessa possível transferência. Essa incerteza faz com que o tema domine discussões em fóruns, podcasts e programas de esportes, com torcedores tentando adivinhar se a negociação se concretizará ou se tudo não passa de um jogo de bastidores. A movimentação discreta dos representantes do atleta, combinada com a postura cautelosa do Palmeiras, cria um cenário de tensão e expectativa, onde cada informação vazada ou rumor aumenta a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Além disso, circulam especulações sobre como a chegada de Martinelli poderia influenciar a competitividade do Palmeiras, especialmente em jogos decisivos, com a possibilidade de seu estilo de jogo modificar padrões táticos tradicionais e gerar discussões acaloradas entre técnicos, analistas e comentaristas, deixando o mercado atento a cada nova pista que surja. Entre os detalhes que alimentam o rumor, destaca-se a suposta condição que teria feito Martinelli colocar a transferência em movimento. Segundo relatos não confirmados, o volante teria solicitado garantias de participação regular e um papel de destaque dentro do meio-campo, algo que os dirigentes do Palmeiras teriam considerado essencial para prosseguir com as negociações. Essa postura, além de demonstrar maturidade profissional, reforça a ideia de que o jogador está interessado em construir uma carreira sólida, priorizando o desenvolvimento pessoal e contribuição efetiva ao time. Entre especialistas e torcedores, essa condição tem sido interpretada como um fator determinante, capaz de acelerar ou até viabilizar a negociação. Além disso, o rumor indica que a diretoria paulista estaria disposta a ajustar o elenco e abrir espaço para Martinelli, mostrando que há uma intenção clara de atender às exigências do atleta sem comprometer o equilíbrio da equipe. A especulação continua a crescer, alimentada por pequenas pistas e comentários de bastidores, transformando cada detalhe em matéria-prima para debates e análises que prendem a atenção de todos os envolvidos. Outro ponto que chama a atenção é o impacto potencial de Martinelli no Palmeiras, caso a transferência se concretize. O rumor sugere que o atleta teria habilidade para redefinir o estilo de jogo da equipe, oferecendo mais mobilidade, criatividade e controle do meio-campo, algo que poderia modificar profundamente o desempenho do time em competições nacionais e internacionais. Entre comentaristas, há quem acredite que sua chegada poderia ser estratégica, não apenas para reforçar o elenco, mas para oferecer alternativas táticas ao treinador, permitindo uma dinâmica de jogo mais flexível e adaptável a diferentes adversários. Além disso,
A especulação também aponta que Martinelli poderia se tornar peça-chave em momentos decisivos, contribuindo com passes, desarmes e organização que impactam diretamente na construção de jogadas ofensivas. Enquanto isso, torcedores do Fluminense seguem atentos, preocupados com a possibilidade de perder um talento jovem, ao mesmo tempo em que admiradores do Palmeiras já sonham com o que seria possível se o rumor se concretizar, criando um clima de expectativa e suspense que mantém o mercado em alerta constante, aguardando o próximo movimento. A especulação em torno de Martinelli e sua possível ida para o Palmeiras também abre espaço para discussões sobre estratégias de mercado e planejamento esportivo. Fontes indicam que o clube paulista estaria atento a movimentações de outros times, buscando antecipar ofertas e consolidar o acordo de forma discreta, evitando que a negociação se transforme em leilão. O jogador, por sua vez, teria adotado uma postura estratégica, deixando claro que sua prioridade é encontrar um ambiente que valorize seu perfil e potencial de crescimento. Algo que, segundo rumores, teria sido determinante para a escolha do Palmeiras como destino. Enquanto isso, o clima de expectativa aumenta, com torcedores, comentaristas e especialistas analisando cada pista, cada reunião e cada declaração, tentando decifrar se estamos diante de um rumor que vai se concretizar ou apenas de mais uma especulação do mercado de transferências. O mistério em torno da condição imposta pelo jogador, somado à postura flexível da diretoria paulista, cria um cenário fascinante, carregado de possibilidades e debates, que mantém todos os olhos voltados para os bastidores dessa negociação que promete movimentar o futebol brasileiro. As conversas sobre Martinelli e sua possível chegada ao Palmeiras continuam alimentando debates sobre a forma como o clube paulista pretende se reorganizar para a próxima temporada. Fontes próximas aos bastidores indicam que, caso o negócio se concretize, a diretoria pretende redesenhar o meio-campo em torno do volante, oferecendo-lhe liberdade para organizar jogadas, ditar o ritmo e atuar como uma espécie de elo entre defesa e ataque. Entre especialistas, a especulação é de que isso poderia transformar o estilo de jogo da equipe, tornando-a mais dinâmica, vertical e imprevisível. Algo que agradaria tanto ao treinador quanto aos torcedores que buscam emoção e eficiência em campo. Paralelamente, comenta-se que Martinelli estaria atento não apenas à situação tática, mas também a aspectos de valorização pessoal, como chances de visibilidade internacional e oportunidades futuras de transferência para o futebol europeu, o que teria sido decisivo na condição que teria imposto a negociação. Esse cenário cria um clima de tensão e expectativa, já que o Palmeiras precisaria equilibrar interesses internos, financeiros e estratégicos, enquanto o Fluminense se vê pressionado a tomar decisões rápidas, pois perder um jovem talento com tanto potencial poderia impactar diretamente seu desempenho em competições nacionais, tornando a especulação sobre essa transferência um verdadeiro enigma que mantém todos atentos aos próximos passos do mercado. A possível chegada de Martinelli ao Palmeiras também abre espaço para análises sobre como a equipe poderia se ajustar para acomodar suas características únicas. Rumores indicam que o clube estaria estudando mudanças no esquema tático, com a intenção de permitir que o volante tenha liberdade para se movimentar, iniciar jogadas e até arriscar infiltrações ofensivas sem comprometer a defesa.
Entre comentaristas esportivos, há quem sugira que a adaptação de Martinelli poderia ser mais rápida devido à sua inteligência de jogo e capacidade de leitura de partidas. Características que o diferenciam e justificam o interesse do Palmeiras em atender à sua condição. Torcedores, por sua vez, têm especulado sobre o impacto que isso teria na competição interna pelo meio-campo, questionando se outros atletas abririam mão de protagonismo ou se a chegada do jovem reforço poderia gerar desequilíbrios. Paralelamente, surgem rumores de que negociações discretas estariam em andamento, com representantes do jogador avaliando detalhes financeiros, bônus de performance e oportunidades de projeção internacional, criando um ambiente de expectativa constante, no qual cada notícia, cada entrevista e cada movimento nos bastidores alimenta teorias, análises e palpites que circulam intensamente entre fãs e especialistas do futebol brasileiro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Além do aspecto tático, o rumor sobre Martinelli envolve discussões sobre seu papel na cultura do clube e na integração com o elenco atual. Fontes indicam que a diretoria do Palmeiras estaria disposta a investir não apenas em salário e condições contratuais, mas também em infraestrutura, suporte técnico e adaptação psicológica, garantindo que o jogador se sinta à vontade e possa render no mais alto nível desde os primeiros dias. A especulação é de que essa atenção especial seria motivada pela condição imposta por Martinelli, que supostamente busca um ambiente que valorize seu crescimento e permita liberdade criativa no campo, algo que, se atendido, poderia transformar sua presença em diferencial competitivo para o clube. Torcedores discutem intensamente sobre como essa possível contratação poderia influenciar a dinâmica do grupo, o relacionamento com atletas mais experientes e a projeção do time em torneios decisivos. Comentadores apontam que, se o rumor se concretizar, Martinelli poderia se tornar um elemento central na filosofia de jogo do Palmeiras, servindo como elo entre setores e contribuindo para uma evolução estratégica do elenco, algo que torna a especulação ainda mais fascinante e cheia de nuances, mantendo a atenção de todos voltada para cada detalhe da negociação. Os rumores também apontam para um efeito potencialmente transformador no mercado de transferências, caso Martinelli realmente se mova para o Palmeiras. Fontes indicam que clubes rivais estariam monitorando a situação, avaliando impactos táticos, financeiros e até psicológicos, já que a chegada de um jovem talento com o perfil do volante poderia modificar o equilíbrio da competição. Analistas especulam que a transferência poderia desencadear uma série de ajustes em outras equipes, seja na busca por substitutos, seja na tentativa de reforçar seus próprios elencos para manter competitividade. Entre torcedores e especialistas, surge um debate intenso sobre a estratégia do Palmeiras. Se atender à condição imposta por Martinelli será mais vantajoso do que correr riscos com investimentos em múltiplos reforços. A narrativa que se constrói nos bastidores combina habilidade do jogador, planejamento estratégico do clube e inteligência de mercado, criando um cenário carregado de expectativa e especulação, onde cada notícia não confirmada, cada comentário de bastidores e cada movimento tático são interpretados como pistas sobre o futuro da negociação, mantendo a atenção voltada para os próximos capítulos dessa história que ainda está por se desenrolar.
Outro ponto que alimenta o rumor é o possível impacto emocional e motivacional que Martinelli poderia exercer sobre o elenco do Palmeiras. Fontes indicam que a presença de um jogador jovem, talentoso e com ambições claras poderia estimular outros atletas a se dedicarem ainda mais, criando uma competição interna saudável e elevando o nível do grupo. A especulação é de que, ao atender à condição imposta pelo volante, o clube estaria não apenas reforçando seu meio-campo, mas também sinalizando aos demais jogadores que talento, postura profissional e planejamento de carreira são valorizados. Comentadores esportivos levantam hipóteses sobre como essa dinâmica poderia se refletir em campo, sugerindo que partidas decisivas poderiam ganhar um novo ritmo, com a equipe explorando mobilidade, inteligência tática e criatividade de forma mais intensa. Entre torcedores, o rumor provoca debates apaixonados, com opiniões divididas sobre se a negociação é positiva ou arriscada, enquanto especialistas apontam que a combinação entre liberdade criativa e ambiente estruturado poderia ser o diferencial que transforma a especulação em realidade, mantendo o clima de expectativa em níveis máximos. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!